E aí pessoal, depois de tanto tempo, estou aqui de volta. O canal não acabou, eu não acabei. Eu simplesmente não sabia como voltar. Eu gravei uns 2 ou 3 vídeos tentando voltar, mas simplesmente, não sei. Deu meio que um bloqueio que eu não gostava do vídeo ou qualquer coisa. Eu simplesmente desisti de postar ele, mas esse vídeo que vai pro ar. De qualquer jeito ele tem que ir. Eu mudei de casa. E na outra casa eu morava bem nos fundos. Então chegava bem pouco barulho da rua, de carro, etc. Mas aqui eu tô morando bem numa casa, num lugar, numa rua mesmo, perto de uma rua. Passa bastante carro aqui. Se tiver barulho de fundo de carros, é por causa disso. E outros barulhos também. Mas é isso. Nesse vídeo eu estou aqui para falar novamente sobre Nanatsu no Taizai. Teve uma pequena discussão no Reddit, então eu decidi falar sobre isso aqui. E não é só uma discussão de agora, que sejamos sinceros, é uma coisa que muitas pessoas falam. É uma reclamação que principalmente muitas mulheres têm sobre a série de Nanatsu no Taizai, né? Que seria que simplesmente as mulheres em Nanatsu no Taizai só correm atrás de homens. Basicamente isso, que tipo assim, que as motivações das mulheres em Nanatsu no Taizai é correr atrás de homens, querendo dizer que as mulheres são fracas em Nanatsu no Taizai, que são simplesmente dependentes dos homens, etc. Basicamente é assim que muitas pessoas enxergam a série. Isso tá errado? Não tá errado. Mas o ponto que eu quero provar nesse vídeo é que o contrário também é verdade. A maioria dos homens em Nanatsu no Taizai também tem a maior parte de suas motivações feitas em torno de ir atrás de uma mulher. Então é mútuo. Não se trata de sexismo, de machismo ou qualquer coisa assim. É simplesmente o modo que Nakaba quer contar a história, a maneira que ele decidiu contar a história. Uma maneira onde ele tem uma insistência muito grande e até meio repetitiva de que tudo tem que ter romance, sabe? Que o romance tem que estar em tudo, que tudo e qualquer coisa tem que ter romance. Que a maior motivação dos personagens, pelo menos por parte dos heróis, é em relação ao romance. Que tem que ter romance em tudo, que o que faz os personagens agirem, faz a trama girar, etc. Sempre é o romance. Pelo menos por parte dos heróis, porque no caso dos vilões não é muito bem assim. Vamos lá. A maioria das mulheres, sim. Eu não vou dizer que não estou nesse vídeo aqui para negar esse fato, para dizer que não, sim, tem suas motivações baseadas em ir atrás de homens. Mas vamos analisar um pouco mais dos protagonistas masculinos dessa série. Meliodas, todas as motivações dele, cara. Tudo que ele viveu foi pela Elizabeth, tudo que ele fez foi pela Elizabeth. 3.000 anos tentando quebrar a maldição da Elizabeth. Tudo que ele mais queria era isso na vida. Então ele também viveu correndo atrás de mulher. Ban trocou sua imortalidade, o seu bem mais precioso, para poder salvar Elaine. Escanor, por mais orgulhoso e arrogante que ele fosse, ele ainda assim era humilde perto de Merlin. Era a única pessoa que ele era humilde, né, que ele baixava a bola, fazendo até referência àqueles casais onde a mulher domina mais a relação. Zeldris também é o mesmo caso. Tudo que o Zeldris fez, traiu seu clã, ele participou da Guerra Santa, sendo que ele claramente não tinha interesse em dominação, em vencer o clã das deusas, nem nada assim. Ele não estava nem aí pra isso, ele estava cagando pra isso, e tudo que ele queria era salvar a Gelda. Conseguiu o poder do Rei dos Demônios para poder salvar a Gelda. Depois a história até tentou dar umas motivações mais profundas a eles, mas todo mundo sabe que no fundo essa era a principal motivação dele. Era salvar a pessoa que ele amava. Então,
De um modo geral, sim, praticamente todos os personagens têm essa motivação, mas como eu disse, não é só por parte das mulheres, tanto os homens quanto as mulheres. E sobre níveis de poder também temos mulheres extremamente fortes na série, como a Divindade Suprema, por exemplo, Elizabeth e Merlin. Elizabeth, nós sabemos que é extremamente forte, mas infelizmente, pela sua personalidade pacifista, nós não a vemos lutar muito na série, o que até irrita, né? É meio estressante esse fato. Bem irritante, muitas pessoas reclamam que Elizabeth era conhecida como uma das mais poderosas, a mais poderosa do clã das deusas, e não lutava, cara. Muito difícil isso na capa. Puta merda. Foi um erro muito grande isso ter acontecido. Mesmo ela sendo pacifista, tem horas que é necessário lutar. E nós deveríamos ter visto uma dessas horas na série. O filme Amaldiçoados pela Luz foi a oportunidade perfeita de Elizabeth brilhar. Ela devia ter derrotado sua mãe e não Meliodas e Zeldris. Mas eu já disse isso no review do Amaldiçoados pela Luz. Eu não vou me estender muito mais nesse assunto. E nós temos também Merlin, que se treinasse mais os poderes, estaria facilmente no top 5 ou até no top 3 de personagens mais fortes dessa série, eu diria. A única deficiência real de Merlin é o fato de que seu poder base é muito baixo, muito baixo. Para o começo da história, até antes do Arco dos 10 Mandamentos, era um nível de poder alto, mas depois esse nível de poder se torna praticamente insignificante, que é de pouco mais de 4.000. Mas mesmo com um nível de poder de 4.000, ela consegue lutar contra os personagens mais fortes dessa série, personagens de alto nível. Então, imagina se ela tivesse um nível de poder mais alto, 50.000, 100.000, seria absurdo. E sim, teoricamente, ela pode conseguir isso. Nós já tivemos indícios mostrados na série que é possível ficar muito forte treinando. Quando os Elders perguntam a Meliodas se ele alcançaria o poder de seu pai por treinamento. Ou seja, é possível ficar muito forte treinando, mas você precisa naturalmente já ser forte, né? Não é qualquer um que vai conseguir fazer isso. E também ter muito tempo de vida. O que a Merlin tem, ela é imortal, ela tem imortalidade, então ela tem o tempo que ela precisar. Mas por que então ela não tem um nível de poder maior de base? Simplesmente porque ela não quer. Porque o maior objetivo da Merlin não é ter mais poder, mas sim conhecimento. Conhecimento para descobrir porque tudo foi criado, a razão por trás da criação, né? E depois fazer alguma coisa sobre isso, que no caso foi libertar o caos. Fazer o caos surgir em Arthur. Mas é isso que eu acho sobre esse assunto. Eu acho que sim, quem diz isso está certo, mas não é uma questão de homem ou mulher, não tem nada a ver com isso. É simplesmente como o autor quer contar a história. O autor quer porque quer, acaba quer porque quer fazer de tudo um romance. De sempre a motivação dos heróis ser algo muito baseado em questão de romance, é uma questão de romance e a trama girar em torno disso. Temos também a polêmica recente aí, as polêmicas recentes que tem tido sobre a série, que eu já pensei em fazer vídeo sobre, mas eu acabei não fazendo, que é, né, esse negócio meio estranho aí de criança pequena ficando com gente maior, que no caso foi a Guinevere e Arthur. Vocês sabem o que eu quero dizer, que acompanha a história sabe o que eu quero dizer. Eu vou evitar dizer a palavra aqui especificamente, né, porque vai que o YouTube enche meu saco. Mas bem, falando sobre isso, agora aconteceu novamente entre Lancelot e Jericó, onde Jericó declarou estar apaixonada por Lancelot. Cara, puta merda, de todas as motivações eu não imaginava essa merda, puta merda na caba. Foi uma decisão bem ruim, não só simplesmente por ser, né, quase um caso de P, mas tipo assim, por meio que jogar fora todo o desenvolvimento de Jericó, de aceitar que ela não ficaria com o Ban e seguir em frente com a vida. Ela não conseguiu ficar com o pai agora que é o filho, cara, como assim? Isso é muita viagem.
É muita viagem, mano. É muita viagem. Agir sem medo desnecessário e completamente, sei lá. Lancelot, todo mundo tá apaixonado pelo Lancelot nessa história, cara. Todo mundo. Todo mundo quer ficar com ele, menos alguém da própria idade dele. Tá difícil. Eu não sei se isso é uma maldição ou uma bênção. Sinceramente, tô tentando descobrir ainda. O que vocês acham? Digam aí. Bem, mas eu não vou dizer que isso é certo. Não vou dizer que isso é certo. Mas eu não vou deixar de acompanhar a obra por causa disso. Coisas estranhas existem desde Nanatsu no Taizai, então o autor meter essa não é muito novidade. O autor insinuar coisas que no final das contas não são verdade, existe uma explicação meio forçada por trás. Não é coisa de agora, né? Essa própria história dos 4 Cavaleiros do Apocalipse aí, nós tivemos um capítulo onde deu a entender que teve canibalismo na história, mas não teve, era só uma pegadinha de Nakaba. Então ele adora fazer essas pegadinhas, colocar algo que parece alguma coisa extremamente chocante, mas no fim se prova não ser, né? Acaba que não é isso, é só um bait dele. Mas no geral, acho que essa foi uma péssima conclusão pro arco, cara. Tipo, tudo isso pra isso? Eu sabia que provavelmente a Jericó teria um motivo ruim para poder estar do lado de Arthur, mas tão ruim quanto esse, eu literalmente não imaginei. Eu pensei que fosse qualquer merda, menos isso. É complicado, muito complicado. Toda a história do assassino do caos e etc, e o mistério, pra terminar nisso, cara, meio broxante. Eu só quero que Arthur chegue logo, sinceramente, eu já tô morrendo de ansiedade, eu não aguento mais esperar, velho. Que diabos o Arthur tá demorando tanto, até a Merlin conseguir se teleportar pra tanta distância. O Arthur foi no pipoqueiro comprar uma pipoca, um refrigerante pra poder, sei lá, curtir o circo que ele armou. Porque só pode, cara, tanta demora pro Rei do Caos chegar em Liones. Quanto mais se fala sobre Arthur nessa história, mais mistério é criado, mas nunca se sabe nada. Nós estamos no capítulo 70 e não sabemos nada ainda do que está acontecendo. Se ele pode criar uma versão falsa do Lancelot, mais velha, por que diabos essa guerra não acabou? Se Arthur chegou a esse nível, porque nós sabemos que o caos criou o mundo, criou os seres humanos, criou todas as raças, criou tudo. Então não é uma coisa de se espantar que Arthur possa ter criado humanos, que ele possa criar réplicas de pessoas. Com até uma alma verdadeira, pode diga-se de passagem. Algumas pessoas pensaram como alma falsa, mas não, como alma verdadeira. Porque o caos é o criador de tudo. Então não é como se Arthur possa criar só fantoches, mas provavelmente pessoas reais, completamente reais. Mas o fato é que isso gera furos, né? E até questionamentos e até furos de por que diabos essa guerra não acabou. Se Arthur tá tão forte ao nível onde ele pode criar pessoas, por que essa guerra não acabou? Por quê? Por que ele não criou um exército de soldados imortais? Para que ficar recrutando humanos fracos e etc? E por que ele não foi lá e destruiu Liones e já matou todos os 7 pecados, etc? Essa situação está se enrolando e, sinceramente, quanto mais é dito, mais parece que não vai ter uma explicação boa para isso. Que vai ter alguma explicação ruim. Eu espero estar errado. Mas sinceramente está indo para um ponto que, sei lá, simplesmente está fazendo cada vez menos sentido. E Nakaba vai ter que saber explicar por que essa guerra não acabou ainda. E o que mudou simplesmente para Arthur ter decidido agir agora, depois de ter ficado parado tanto tempo. Ele está convicto de que tudo vai acabar agora, que ele vai acabar com Liones. Tanto que a última coisa que foi dito, que ele disse, né? Quando nós vimos ele pela última vez foi: mas isso acaba agora. Ou seja, é o fim. Ele está convicto que ele vai vencer. Por qualquer motivo que seja. Infelizmente, pausa na semana que vem. Quando geralmente tem uma pausa, algo grande
é geralmente mostrado no capítulo, antes da pausa. Não foi o caso desse. Claro, tivemos grande revelação, mas eu tô falando de um gancho pro próximo capítulo. De um gancho. De algo que deixa todo mundo, nossa, o próximo capítulo vai ser hype. E nada mais hype que seria Arthur chegando a Liones. Mas não, ainda não, cara. Quantos capítulos, pelo amor de Deus. Eu espero muito que ele apareça pelo menos no final do próximo capítulo. Eu realmente não aguento mais essa espera. Tem tudo para ser um arco bom, que está interessante, esse arco está bastante.